Boa tarde. Dando continuidade aí nas nossas aulas, né? Hoje nós vamos estar verificando aí duas funções, né? Extremamente importantes dentro do Excel e que nós precisamos aí entender elas, compreender elas aí para o uso, né? Porque elas são muito utilizadas, elas são utilizadas com frequência dentro aí do nosso dia a dia, dentro do mercado de trabalho, dentro das nossas tarefas aí que nós realizamos com frequência utilizando planilhas eletrônicas, tá? As funções que nós veremos hoje é o que nós chamamos de funções de procura e referência, ok? Funções de procura e referência, que é o PROC-V, que nós sempre escutamos, né? E que tem aí uma complexidade média de resolução, juntamente com o PROC-V, o PROC-H, onde a lógica de montagem aí dessa função é a mesma, tá? Então nós temos que estar atentos aí na montagem, né, no entendimento da função. Eu sempre digo que o mais importante é saber o momento em que nós necessitamos utilizar determinado tipo de função e não decorar as funções que existem no Excel, porque o Excel ele tem aí uma infinidade de funções, né? Mas o mais importante é entender qual é o momento exato, né? Em que etapa, em que momento da minha tabela, que necessidade que eu tenho na minha tabela que eu preciso usar determinada função. Isso é muito mais importante aí para a gente ganhar uma autonomia dentro das nossas tabelas, dentro das nossas planilhas, do que precisamente ter decorado aí as funções que existem dentro da nossa ferramenta de planilhas eletrônicas, né? Então eu vou estar compartilhando a tela para mostrar um exemplo para vocês do uso dessa função PROC-V e PROC-H, tá bom? É um exemplo bem prático, é um exemplo bem básico para a gente estar entendendo aí como é que conseguimos construir esse tipo de função e que momento, que necessidade que eu tenho para estar construindo ela. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Nós estamos aqui no nosso Excel, né? A ideia é que vocês montem e façam aí essa planilha passo a passo, tá bom? E a primeira coisa que nós temos que entender, olhando aí a tabela que está aqui montada, que está aqui desenvolvida, é entender o problema. O que esse problema quer? Olhando essa tabela, o que nós imaginamos que o problema necessita? Ora, eu tenho aqui uma tabela de produtos. Essa tabela de produtos aqui tem 6 tipos de produtos. Tem 6 produtos diferentes. Cada produto possui um valor específico. Veja que são valores aí respectivos de cada um dos produtos. É um valor para o A, um valor para o B, um valor para o C, um valor para o D, um valor para o E, um valor para o F. E eu tenho uma coluna de tipos que não está preenchida, que eu preciso preencher. Aqui do lado, eu tenho uma outra tabela um pouco menor, aonde nós temos os valores e a relação desses valores com o tipo, né? Então, eu tenho que entender que produtos que possuam valores aí a partir de R$300, eles são considerados tipo A. Produtos que têm valores aí a partir de R$450, eles são considerados tipo B. E aqueles produtos a partir de R$600, eles são considerados tipo C. Então veja que isso aqui é como se fosse uma tabela de legenda, aonde eu analiso, né? A partir do valor do produto, eu faço a classificação dele em A, B ou C. Tá bom? Essa tabela de legenda, a gente costuma chamar ela de tabela matriz dentro do Excel, tá bom? Então, a tabela de legenda sempre é chamada de tabela matriz. E o que esse problema ele quer? Ele quer que eu veja qual é o valor do produto A, faça a comparação desse valor do produto A
com a minha tabela de legenda, e a partir do momento em que eu identifico aonde o valor do produto A fica melhor colocado, eu pego o tipo correspondente aqui do lado e jogo para cá, para a coluna de tipo, de forma automática. Tá? Então, reparem que eu estou fazendo o quê? Análise, né? Eu estou procurando valores e fazendo a referência deles, para que os tipos que estejam aqui nessa tabela de matriz venham e me preencham de forma automática a minha tabela maior de produtos, a coluna da minha tabela maior de produtos de tipos. Tá? Então, eu tenho produtos que precisam, valores, perdão, que precisam ser procurados nessa tabela matriz, e a partir do momento que eu consigo a referência desses produtos, o valor que está dentro, né, da coluna tipo pula automaticamente para a minha coluna de tipos da minha tabela maior. Então, reparem que eu não preciso fazer nenhuma conta de mais, nenhuma conta de menos, nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. Não é cálculo nenhum que é necessário essa função. Essa função, ela apenas verifica valores, ela faz a procura de valores e quando identifica, consegue referenciar eles, pega um valor que está colocado na coluna lateral e joga automaticamente esse valor para dentro da minha tabela maior. Tá bom? Por isso que isso aqui não é uma função de cálculo, né? Ela é uma função de procura e referência. E a gente vai chamar ela de PROC-V. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente está e precisa resolver um problema desse tipo, onde a gente precisa procurar valores, né, e referências de valores, eu tenho que dar um nome para a minha tabela matriz. Isso é importante, eu nomear a minha tabela matriz. Para nomear a tabela matriz, eu seleciono a tabela inteira. Vejam, a tabela inteira, ok? Clico com o botão direito. Na hora que eu clico com o botão direito, a penúltima opção, lá embaixo, definir nome. Vocês têm que clicar nessa opção, definir nome. Tá? Então, deixa eu selecionar de novo, clica com o direito, definir nome. Na hora que eu vou definir nome, eu tenho que colocar um nome que tenha aí a ver com essa tabela que eu estou selecionando. Como essa tabela ela está me dizendo os tipos que eu estou classificando os meus produtos com relação aos valores, eu vou colocar o nome dessa tabela de tipo, tá bom? Você poderia colocar qualquer outro nome, eu vou colocar o nome dela de tipo, tá? Escrevi tudo em letra maiúscula e é importante que eu tenha isso em mente, ok? Que eu sempre padronize os exercícios que eu faço. Escrevi tipo, dou ok. Então, essa tabela matriz, essa tabela de legenda, agora se chama tipo. Toda vez que eu escrever alguma função, algum cálculo, aonde eu escreva tipo, essa tabela automaticamente vai ser selecionada. Tá? Isso é muito importante dentro do Excel. Aqui, como nós conversamos, nós vamos ter que utilizar a nossa função PROC-V, porque nós temos que procurar o valor do R$350 do produto A nessa tabela, e na hora que eu identificar aonde ela fica melhor encaixado, a função pega o que está aqui dentro do tipo e joga automaticamente para a minha coluna maior, na minha tabela maior, tá bom? Então eu vou começar toda a função, a gente começa com o sinal de igual, aí eu coloco PROC-V. Opa! PROC-V. Na hora que eu abro parênteses, reparem que o Excel, ele nos ajuda, né? Ele nos mostra toda a montagem aí da nossa função. E conforme a gente passa parâmetro por parâmetro, né? O parâmetro atual, ele fica em negrito para que a gente preencha ele, para que a gente realize aí o que ele pede, né? E quando a gente precisa passar para um outro parâmetro, a gente acaba utilizando o ponto e vírgula. Lembrando que eu abri um parênteses, no final eu terei que fechar um parênteses também para a montagem da minha função.
tá? Eu sempre vou estar repetindo isso, porque isso é importante. Se for fazer uma prova um dia, um concurso um dia, por exemplo, vocês têm que ter essa noção de como que as funções são montadas, tá? Decorar a função não é importante, mas saber como que uma função se constrói, isso sim é importante, tá bom? Então, o primeiro parâmetro que nós temos e que está aqui em negrito é o parâmetro que a gente chama valor procurado. Ou seja, qual é o valor nessa tabela maior que eu estou olhando aqui, nesse produto A, que eu vou ter que procurar depois esse valor dentro da minha tabela matriz. O valor procurado é o valor do produto, nesse caso. Então, eu vou selecionar o valor do produto que está aqui, porque é esse R$350 do produto A que eu tenho que procurar na minha tabela matriz. Escolhi o valor procurado, vou para a minha segunda parte, para o meu segundo parâmetro. Para eu passar de parâmetro, eu uso ponto e vírgula. Reparem que agora o segundo parâmetro, ele ficou aí em negrito, e ele se chama matriz tabela, ou tabela matriz. A tabela matriz é essa tabela de legenda que nós identificamos aqui no início da aula. E essa tabela de legenda, nós demos um nome para ela. Que nome que nós colocamos? Nós colocamos o nome tipo. Então, na hora que eu escrever tipo, reparem que a palavra tipo fica em vermelha, reparem que a minha tabela matriz aqui está toda vermelha em volta. Então, eu acabei de selecionar a minha tabela tipo. Escrevi aí o meu segundo parâmetro, vou para o meu terceiro parâmetro obrigatório. O PROC-V ele tem 3 parâmetros obrigatórios, tá? É o valor procurado, a matriz tabela e agora o último, que é o número de índice de coluna, né? Qual é a coluna que nós queremos pegar para aparecer o tipo aqui dentro, né? Então, só que para que eu entenda esse número de índice de coluna, eu tenho que entender a minha tabela matriz. A minha tabela matriz, ela possui 2 colunas. Uma coluna para valor e uma coluna para tipo. Quando eu seleciono uma tabela matriz, quando eu dou nome para uma tabela matriz, ela entende as colunas, os índices de coluna, como se fossem numéricos. Então, essa coluna valor é como se fosse a coluna 1. Essa coluna tipo é como se fosse a coluna 2. O que eu quero que apareça escrito aqui, nessa coluna da minha tabela maior? Não são os tipos que são existentes e que vêm aqui da minha tabela matriz? São os tipos. Os tipos estão na coluna 1 ou estão na coluna 2? Ora, o tipo A, o tipo B e o tipo C está dentro da coluna 2, que é a coluna de tipos. Então, no número índice de coluna, eu tenho que escrever somente o número da coluna que me interessa para aparecerem os valores aqui. Como os tipos estão na coluna 2, eu vou escrever o número 2. Vou fechar o parênteses. Então, a minha função PROC-V, ela ficou assim montada. 4 é o meu valor procurado. É o R$350. É esse valor, que é correspondente ao produto A, que eu vou procurar. Esse B4, eu vou procurar aonde? Eu vou estar procurando o B4 dentro da tabela tipo, que é a tabela matriz que eu selecionei, que está aqui vermelho, e é essa tabela inteira aqui que a gente acabou selecionando. E depois que eu disse que eu vou procurar o B4 dentro da tabela matriz, na hora que eu identifico aonde esse 350 fica melhor localizado, o valor que vai preencher a minha célula de tipo aqui nessa tabela maior, ela vem de que coluna da minha tabela matriz? Ela vem da minha coluna 2. Então, eu procuro o B4, que é 350. Eu vejo que o 350 ele fica melhor encaixado dentro da minha tabela matriz, aqui nos R$300.
Na hora que eu identifico onde ele fica melhor encaixado nos R$300, que é nessa linha, né, onde está R$300, eu venho para minha coluna 2 da tabela matriz, aonde eu tenho o tipo A, e esse tipo A vai ter que vir automaticamente aqui para essa célula aonde eu montei a função. Tá certo? Por isso que ela é procura e referência, porque ela procura valores dentro de tabelas matrizes, tabelas de legenda, e na hora que eu consigo a identificação e a referenciação dela, eu pego o valor da coluna que eu quero, no caso aqui é a coluna número 2, e jogo automaticamente aqui para dentro. Não fiz cálculo nenhum, foi somente procura, referência e jogada de valores de uma tabela para outra. Veja agora como é que fica na hora que eu dou o Enter. Eu dei o Enter e ele pegou o A. Como eu fiz tudo certinho, eu botei nome para a tabela, matriz, eu selecionei o que eu queria procurar corretamente, eu coloquei o número correto da coluna, né? Porque a coluna aqui é a segunda coluna, é a coluna de tipos, é a coluna que me interessa para preencher esses dados aqui. Agora, o restante da função, ela é padrão. Então, se eu clicar aqui na minha alça e arrastar, ele vai puxar os valores certos. Reparem que 420 ainda é tipo A, porque o tipo B começa a partir de 450. Então, até 449, o Excel entende que ele é tipo A. O tipo B começa em 450 e vai até 599. O tipo C começa a partir de 600. Então, veja que 600, na minha tabela aqui, só tem um. 580 é tipo B, 450 é tipo B, e os outros são tipo A. Faz de conta que eu errei o valor aqui em reais do meu produto F. Não é 320, é 620. Eu venho, digito 620, e ele vai dizer que é o produto C. Por quê? Porque a partir de 600, esse produto é considerado do tipo C. Tá? Então, isso é muito importante, essa ideia, né? Essa é uma função que a gente utiliza muito para diversos tipos de controle. Se a gente for pensar aí na logística, na administração, a gente pode estar utilizando essa função aí, né? Para controle de funcionários, para controle de estoque, para controlar os produtos que eu tenho no meu armazém. Então, é muito útil a função PROC-V e a gente tem que pensar na utilidade dela, né? Uma outra coisa importante que a gente precisa deixar registrado é por que eu chamo essa função de PROC-V. Né? Se eu for olhar aqui a função, está escrito PROC-V. Por que é PROC-V? Eu não tenho a minha tabela matriz? Eu não tenho a minha tabela matriz? A minha tabela matriz está aqui, certo? É essa vermelhinha. Os valores que são procurados dentro dela, como é que eles são procurados? Eles não são procurados verticalmente, de cima para baixo? São procurados verticalmente, de cima para baixo. Então, quando eu tenho uma procura que é feita verticalmente, eu tenho uma procura vertical. Se é uma procura vertical, é PROC-V. Se essa tabela aqui fosse horizontal, a procura não seria vertical, né? A procura seria deitada, seria horizontal. Então, seria PROC-H. Vamos montar um exemplo agora da PROC-H, só para a gente ter uma noção da montagem da função. Ela é extremamente parecida com a PROC-V, só muda a ideia, né, de colunas para linhas. A gente vai montar e testar agora. Então, antes de qualquer coisa, até para facilitar o nosso trabalho, eu vou copiar essa tabela aqui embaixo. Vou apagar aqui os valores do tipo. E essa tabela que nós temos aqui, matriz, eu vou montar ela de uma forma diferente. E eu vou colocar assim, valor, embaixo, tipo. E aí aqui vai ficar R$300, R$450,
reais. Aqui vai ser A, 450B e 600C. Eu vou selecionar aqui para colocar em moeda, né, os valores em reais, até para padronizar. Vou deixar tudo centralizado. Né? Vou colocar as bordas para a gente ter um entendimento melhor aí do que a gente está fazendo. Né? Então vejam que eu mudei a estrutura da tabela matriz. Né? A tabela matriz ela já não é mais vertical dessa forma, ela agora é horizontal, ela está deitada. Os valores estão aqui deitados e os tipos estão deitados. Como é que eu faço uma função dessa forma? Não tá horizontal aqui a minha tabela? Minha tabela está toda horizontal, está toda deitada. Então a minha função não pode ser mais proc_v. Ela tem que ser agora proc_h. Reparem que os parâmetros são praticamente os mesmos, né? Eu tenho o valor procurado, eu tenho a matriz tabela, só que no final, em vez de ser número de índice de coluna, agora é o número índice da linha. Ele quer saber qual é a linha que tem os valores necessários para preencher a minha coluna final aqui da tabela. Então, o valor procurado continua sendo R$ 350. A minha tabela matriz é essa daqui, só que nós não demos ainda um nome para ela, né? Então, vamos fazer assim dessa vez, para a gente entender uma outra regrinha aí que nós temos dentro do Excel, tá bom? Selecionei a tabela matriz inteira. Agora, dessa vez, eu não coloquei o nome da tabela matriz. Eu selecionei a tabela matriz que eu queria. Tá? Então, a tabela matriz é essa, eu selecionei. Veja que ficou vermelho e também vai ficar vermelho aqui selecionado. Agora é o número de índice de linha. Número de índice de linha. O que eu quero aparecer aqui não são os tipos? Os tipos estão na primeira linha ou estão na segunda linha? Estão na segunda linha, que é a linha de tipos. Se estão na segunda linha, o número índice de linha é o número 2. Fecho o parênteses. Antes de dar o Enter, uma outra regra, ok? Veja que nesse exemplo eu esqueci de nomear a minha tabela, né? No primeiro aqui eu coloquei um nome, e eu dei o nome para essa tabela de tipo. Mas, nessa aqui de baixo, eu esqueci de pôr um nome para ela. Quando eu esqueço de pôr um nome para ela, tudo bem, tem como fazer, dá para fazer. E nós fizemos, nós selecionamos aqui, né? Que é do E16 até o H17, está em vermelho. Só que para que isso funcione efetivamente, eu preciso deixar essas células travadas, para que na hora que eu arraste pela minha alça de funções aqui, de opções, essa minha tabela não se mexa, não se mova. Para que eu trave a minha tabela, eu uso o sinal de cifrão. Então, o sinal de cifrão, eu ponho o sinal do cifrão antes da letra e depois da letra. A mesma coisa no H, antes do H e depois do H. Se eu fizer isso, eu estou fazendo a mesma coisa como se eu estivesse nomeando aí a minha tabela matriz. Só que como eu esqueci de colocar um nome para essa tabela matriz nesse momento, eu estou o quê? Travando a tabela para não ter nenhum perigo aí de dar algum erro na minha função, tá bom? Então, só olhando novamente, a minha função proc_v, o valor procurado é o B12, é o R$ 350. A matriz da minha tabela é essa que está toda em vermelho aqui, que vai do E16 até o H17. Dessa vez eu não coloquei um nome para a tabela, porém, para que tudo funcione, eu estou usando o sinal de cifrão para travamento das células. Esse sinal de cifrão é importante e ele faz com que eu tenha a mesma funcionalidade
do que se eu tivesse nomeado a tabela aqui e dado um nome para ela, tá bom? E depois eu coloquei o número de índice de coluna para coluna 2, para linha 2, né? Porque agora nós estamos fazendo aí de forma horizontal, ok? Aqui nós estamos horizontalmente, por isso que é PROC H. Então eu não vejo mais colunas, eu vejo linhas. E a linha que tem os valores que vão preencher essa minha coluna é a linha 2, que é essa linha aqui, que tem os valores relacionados ao tipo de produto do meu estoque, do meu armazém. Tá? Feito isso, eu vou dar o Enter e ele vai puxar o valor A. Na hora que eu clicar aqui na minha alça e arrastar, ele vai puxar os valores relativamente aí, e vocês vão ver, vão comparar que ele deu igualzinho a ABC, BC, a ABC, BC, deu igual, porque as tabelas são iguais. A única coisa é que aqui a procura, né, a tabela foi montada de forma vertical, e nessa segunda que nós fizemos, ela foi montada de forma horizontal, tá certo? Então, se eu monto a minha tabela matriz de forma horizontal, eu vou fazer um PROC H. Se eu monto a minha tabela matriz de forma vertical, eu vou fazer aí a minha função PROC V, né, de procura vertical. Tá certo? Espero que vocês testem os dois exemplos, façam os dois exemplos aí, né, um embaixo do outro, até para vocês se guiarem, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos no chat. Qualquer dúvida, nós estamos nas postagens. Qualquer dúvida, pode chamar que a gente está aqui para auxiliar vocês. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Aproveitem, assistam, reassistam. Se tem dúvida, assiste de novo e não deixa de perguntar. Um abraço a todos, tudo de bom aí. Saúde para todos na casa de vocês. Até mais.